Pode tomar assento. Eu vou ler aqui Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste ele de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso é uma passagem muito conhecida. E assim, acredito que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa, lógico, guardadas as devidas proporções, a gente se identifica com essa palavra, né? Eu lembro que por vários momentos da minha vida, há um tempo atrás, quando eu sempre falava para Deus: Deus, não pode, agora não tem como piorar, chegou no limite, e dava mais uma piorada. Eu falava: Deus, mas agora é impossível piorar, e piorava mais um pouquinho. Então acho que essa palavra, ela vai de encontro a muitas vidas aqui nessa noite, né? Muitas vidas que nos assistem. Eu acho que em algum momento da nossa vida, se nós não estamos passando por isso nesse momento, em algum momento nós já passamos, ou até vamos passar. E nós nos identificamos com isso. Só que nós nos identificamos com a história de Jó.
mas nós não nos identificamos com Jó. E hoje é a última série, é o último dia da série, faz de novo. E uma das coisas para o Senhor fazer de novo é a questão da maturidade. Hoje o Senhor quer tratar com a gente a respeito de maturidade. Porque sem maturidade não tem como Deus fazer de novo. Sem maturidade fica difícil da gente entender o propósito. Fica difícil da gente caminhar pelo caminho ao qual Deus nos quer. A gente precisa ter maturidade para entender o que Deus tem lá na frente. Porque as coisas de Deus, muitas vezes o milagre de Deus, ele não se explica, ele se vive. Só que nós nos identificamos com Jó na questão das provações. Mas nós não nos identificamos com Jó quando ele se prostra e adora mesmo diante dessa adversidade. Porque acredito que todos nós nos identificamos em algum momento, mas exatamente o que Jó passou é muito complicado. Perder os filhos e perder tudo que tinha. E assim, hoje o que o Senhor quer nos trazer à memória e nos trazer à mente. Se existisse, vamos fazer uma analogia aqui. Se existisse uma conversa hoje entre o Senhor e Satanás, o que seria dito a seu respeito? O que seria dito a meu respeito? Será que o Senhor teria falado da mesma forma como falou de Jó, no nosso caso? O que o Senhor falaria para Satanás a nosso respeito? Vai e toca tudo, mas só não toca nele? Ou o Senhor falaria assim, vai e só dá uma ameaçada, porque se você forçar muito, ele desaparece. Ele desaparece na minha presença. Não força muito. Isso é questão de maturidade. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós servimos a Deus e nós não temos a maturidade para entender esse tipo de situação. Nós não temos a maturidade para entender que isso faz parte de um processo, de um propósito de Deus. E é para algo maior, na presença de Deus. É para algo maior, para que Deus possa usar isso lá na frente. Que isso vai servir para milhões de pessoas. Porque o que Jó passou, nós estamos falando até hoje. Então talvez o problema que você está passando, você tem que ter um pouco mais de maturidade para entender. Porque a vitória, ela é certa. Só que para você alcançar a vitória, você precisa ser maduro para entender isso. Porque senão você não consegue, senão você para no meio do caminho. Nós olhamos para o problema e nós, no caso de Jó, como que seria a nossa reação nesse caso? Será que nós faríamos isso? Será que mesmo Jó, mesmo tendo a mulher que tinha que estar do lado dele, no dia que ele mais precisou, no pior dia da vida dele, vem a mulher dele e ainda fala, olha, amaldiçoe seu Deus e morre. Será que nós teríamos maturidade de lidar com toda essa situação? Mesmo estando na presença de Deus? Hoje o Senhor quer nos trazer à memória que assim, a vitória é Ele quem nos dá. Só que durante esse processo de maturidade, muitas vezes nós estamos passando por situações que às vezes nós chegamos do lado das pessoas e as pessoas saem do nosso lado e falam assim, misericórdia, se eu ficar mais um pouquinho é só derrota. É só derrota. Muitas vezes nós nos entregamos para os problemas e nos esquecemos do Deus que nós servimos, que pode fazer tudo de novo, como fez na vida de Jó. E aí nós começamos a contar só as derrotas, quando na verdade o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de bênção, é o Deus que tudo pode. Se você está passando por um momento adverso, isso é passageiro. Nós precisamos ter maturidade de entender que o momento adverso não é para sempre. Nós que retardamos ele na nossa vida, de acordo com a nossa resposta diante da adversidade, de acordo com a nossa ação diante da adversidade. Num momento desse, se nós entendêssemos, talvez a prova que você está passando hoje, Deus quer que você faça exatamente como Jó fez. Não murmure, não pergunte, só aceite e dá glória a Deus.
Só que você olha o problema e fala assim, mas não tem como, eu não consigo, não tem como. E é isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, é a questão da maturidade. E isso é possível, porque está relatado na Bíblia. E Jó era um homem normal como todos nós. Então assim, o que está escrito na Bíblia é para provar para a gente que nós podemos também, que nós podemos fazer dessa forma. Muitas vezes nós esquecemos do chamado de Deus na nossa vida. E nós tratamos a Deus como se nós fôssemos aqueles filhos mimados e imaturos, que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, como nós queremos. Isso é falta de maturidade. E quando tem falta de maturidade, não tem como Deus agir. Não tem como Deus fazer de novo. Falta de maturidade. A palavra maturidade, ela é essencial para você viver o milagre e entender o propósito. É necessário que você seja maduro. É necessário que você entenda que depois desse problema, Deus vai agir. Só que você precisa aceitar a condição. E você precisa entender e passar isso para as pessoas lá fora. Porque servir a Deus, nós não podemos passar que servir a Deus, nós temos que ter uma vida de derrota. Jamais, isso não existe. Isso não existe. Se nós estamos vivendo uma vida de derrota, é porque nós queremos. É porque nós não somos maduros para entender o que Deus tem. E quando você entende, nós entramos pelo mesmo caminho de Jó. Nós entendemos, nós aceitamos e nós vivemos. E aí Deus vai e nos tira. Agora você entendeu, agora você está apto para receber. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, a gente tem que permanecer com elas para sempre. E muitas vezes Deus tira pessoas da nossa vida e nós não entendemos o porquê. E hoje o Senhor te diz nessa noite exatamente como aconteceu com Jó. Existem situações na sua vida que é preciso que você passe sozinho. Sabe por quê? Porque Deus já ouviu algo a seu respeito que você não ouviu. O que Jó passou foi a consequência de uma conversa que teve lá com Satanás, que Jó nem imaginava o que estava acontecendo. Então existem situações que você acha que você está sozinho, mas você não sabe que foi tratado lá atrás. O que Deus já determinou lá atrás, o que Deus já preparou lá atrás. Qual é o propósito de Deus? E você se sente sozinho e você começa a achar que Deus não está no negócio. Mas você está limitando o poder de Deus. Nessa noite, pare de limitar o poder de Deus. Se você está se sentindo sozinho, se você acha que ninguém está te olhando, se você acha que o maior problema do mundo inteiro é o seu, entenda, tudo tem um propósito. O Senhor está no negócio. Somente aceite o momento e ore. Peça para Deus para te ajudar a passar. Não questione, não murmure, não tente tentar entender. Esquece. Tem situações na nossa vida que nós não vamos entender. Nós só vamos entender lá na frente. Porque foi algo tratado lá atrás com Deus. E nós nem imaginamos. Então saiba que o seu problema faz parte do propósito de Deus. Então não murmure, só aceite. Tenha maturidade. Porque a vitória está na sua maturidade. Quando você entender que Deus ele está providenciando aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto pede, você vai entender que é necessário passar pelas lutas. A Bíblia diz que no mundo nós íamos ter aflições. Então assim, em nenhum momento Jesus falou que era fácil. Só que as pessoas lá fora precisam ver como viram em Jó. Mesmo todo mundo, mesmo a sua esposa falando, amaldiçoa esse teu Deus, mesmo Deus, Jesus quer ver em nós a mesma convicção e a mesma maturidade de Jó. O Senhor nessa noite faz exatamente essa pergunta para mim e para você. Será que se ele conversar com Satanás hoje, a seu respeito, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser o grau de maturidade que você vai entender essa conversa que teve lá atrás? Existem situações na nossa vida que nós temos que passar porque nós precisamos crescer. Nós precisamos ver que as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas.
Muitas vezes o problema é na hora do problema que você vai refletir a Cristo na sua vida. Porque quando nós estamos passando por um problema, e as pessoas sabem que você está com algum problema, e a pessoa consegue enxergar um sorriso no seu rosto, a pessoa vai questionar, vai falar assim, mas você não está passando por isso? Tô, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que no momento certo, no momento oportuno, a minha vitória vai chegar e isso vai passar. Porque eu sei quem eu sirvo. Eu sei de quem eu sou filho, de quem eu sou filha. Essa certeza que Jó tinha diante de tudo que aconteceu com ele, é a certeza que o Senhor quer que eu e você venhamos a ter nessa noite. Ter a certeza que, por pior que seja a adversidade, Deus ainda continua no controle. Deus ainda não mudou a situação. Deus ainda não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Quem muda é sempre nós. É sempre nós. E se você está passando por um problema adverso, existe um propósito nisso lá atrás. Deus já desenhou o seu caminho, Deus já desenhou a sua história está na mão dele, a sua vida está na mão dele. Creia que ele está no controle, creia que ele está fazendo o melhor para a sua vida. Que nem sempre o melhor é aquilo que você acha que é melhor. Porque talvez hoje, se você tivesse o que você gostaria de ter, talvez hoje você não estava ouvindo essa palavra. Será que nós estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, se Deus desse tudo aquilo que a gente pede? Será que nós estaríamos aqui na presença de Deus com tudo aquilo que nós pedimos para Ele? Será que às vezes não é necessário Deus nos chacoalhar e falar assim, olha, eu estou no controle e eu continuo sendo Deus da sua vida, não se perca. Será que às vezes, se nós recebêssemos tudo, será que hoje nós não nos perderíamos? Aonde nós estaríamos? Será que nós teríamos maturidade para entender que foi Deus que nos deu? Porque quando nós entendemos que tudo que temos e tudo que somos é Deus que nos dá, e quando acontece algo diferente, adversidade, nós entendemos que nós não é nosso, nós não perdemos. Deus deu e Deus tomou. Nós conseguimos enxergar isso. Eu, em um momento da minha vida, quando eu tive os problemas financeiros, eu cheguei a perder um dos meus imóveis, e aquilo não me trouxe, na verdade hoje, graças a Deus eu falo, que não me trouxe dor. Por mais que as pessoas talvez olhem e falem, poxa, mas você perdeu um imóvel. Eu precisava perder. Eu não tinha maturidade para entender esse tipo de situação. E hoje eu entendo que assim, não foi que eu perdi, Deus deu e Deus tirou. Mas eu entendo que hoje era necessário isso. Eu entendo que hoje foi para o meu, aquilo que aconteceu foi para o meu amadurecimento. E hoje eu colho os frutos de um amadurecimento que Deus me fez passar lá atrás. Então nessa noite nós temos que ter esse entendimento, essa maturidade. A adversidade não é para o seu fim. A adversidade não é para o seu mal. Pelo contrário, a adversidade é para te fortalecer. A adversidade é para te colocar no trilho. A adversidade é para te preparar, que ainda vem muita coisa boa pela frente. É isso que nós precisamos entender. Então olhe para o momento que você está passando, se ele é adverso, entenda isso. É o trabalhar de Deus para te dar uma coisa muito maior que você nem imagina. A vitória ela vai chegar, porque é Deus que prometeu e é Deus quem dá. Só que nós precisamos estar maduros para receber. Porque se nós não tivéssemos maduro para receber, Deus não tem como dar, ou se Ele der, permitir, nós venhamos a nos perder. E não é isso que Deus tem para nós. Deus nos quer firme dentro da igreja, na palavra, seguindo o caminho dEle. Só que existem situações nas nossas vidas que nós precisamos acertar, para que Deus possa fazer de novo. Existem situações nas nossas vidas que nós precisamos entender o propósito. Existem situações nas nossas vidas que Deus quer que nós não questionamos, só aceitamos. Talvez todo esse problema que você tem passado na sua vida é porque muitas vezes em algum momento você questiona Deus. Mas por que Deus? Mas por quê? E hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer, pare de questionar.
é o meu processo na sua vida. Aceite e viva. Porque se você entende, e se você é maduro o suficiente para entender que lá na frente eu tenho o melhor para você, então aceite o que você está vivendo hoje. Se você é maduro para entender que a sua vida está na minha mão, diz o Senhor, se você é maduro para entender isso, aceite e não questione. Só aceite e viva. Porque em nenhum momento Ele disse que vai nos abandonar. Pelo contrário, eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos problema. Só que em todos os nossos problemas eu tenho certeza que nós vemos a mão de Deus em vários deles. Para não dizer, na verdade, em todos eles. A gente pode falar, a gente pode murmurar, mas o Senhor é misericordioso. Na hora certa, Ele não nos deixa na mão. Nunca nos deixou e nunca nos deixará. Só que o que o Senhor quer que você entenda nessa noite, para fazer de novo, aceite o momento, tenha maturidade para saber que Ele está no controle. Seja como Jó, ore e saiba que o seu Redentor, o meu Redentor, vive. Ele não morreu, Ele está vivo e Ele vai te ajudar a sair dessa. Ele vai te tirar dessa situação. Entenda isso. Entenda o momento de Deus, e as pessoas lá fora precisam entender e precisam ver em você e em mim que isso, o momento, por pior que seja o momento que você esteja passando, você aceita e você está na dependência de Deus. E você tem a certeza que no momento certo Deus vai mudar a história. Essa certeza que nós precisamos mostrar para o mundo lá fora. Que as pessoas precisam entender que nós somos maduros, que nós não nos procuramos, quando a situação está adversa, nós não vamos atrás de um revólver e se dar um tiro na cabeça. Nós não vamos atrás de um punhado de droga, nós não vamos atrás de roubar, de matar, nada disso. Por pior que seja a adversidade, nós estamos firmes ali com Jesus, porque nós sabemos que isso é parte do processo para o nosso crescimento, e isso é para o nosso bem. Que nessa noite, isso que você tem passado é um remédio, e o Senhor está te curando, e tenha certeza que a cura total ela vai chegar. Você está sendo medicado, e muitas vezes o remédio não é dos melhores, muitas vezes o remédio não é aquilo que a gente gostaria de tomar, muitas vezes o remédio, você prefere um sorvete do que um remédio, só que o remédio é necessário. Entenda nessa noite, que para fazer de novo, o Senhor precisa te medicar, para que você esteja apto, saudável, para lá na frente, você mostrar que o Senhor é o Senhor nas nossas vidas. Que assim como Ele foi na vida de Jó, não é diferente nas nossas. Quem é diferente nesse processo somos nós. Nós que estamos fazendo ao contrário. Nós que estamos indo por outro caminho. Nós que estamos tentando mostrar para Deus qual que é a diretriz, o que nós queremos. Muitas vezes nós olhamos para o nosso problema e nós queremos orientar a Deus o que fazer. Nós queremos dar orientação para Deus. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, Deus vai, resolve, o que eu preciso fazer? Eu já vou, já faço e já resolve. Nós queremos dar orientação. Mesmo que involuntariamente, ou mesmo que muitas vezes por desespero. Mas o cristão não pode ter esse desespero, não pode ter esses momentos. O cristão tem que ser uma pessoa centrada, porque nós temos Deus, nós temos Jesus. E uma pessoa que tem Jesus, ela não pode ser descontrolada. É inaceitável uma pessoa que tem Jesus se descontrolar. É inaceitável, e a gente vê a situação de Jó. Era uma situação que realmente fugia do controle, e assim, aos olhos humanos, era uma situação para a pessoa se descontrolar totalmente. Mas jamais ele se manteve íntegro e reto. Ele se manteve na linha, ele se manteve com postura. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer postura, o Senhor quer fé, o Senhor quer certeza, o Senhor quer maturidade. E isso que o Senhor vem nos ensinando a cada culto. Essa série de mensagens faz de novo, se nós pararmos para pensar, e o que nós cantamos aqui, o hino que a Carol louvou, que seja em nós e através de nós. Na hora que nós louvamos, é lindo, é maravilhoso, nós nos emocionamos,
o Espírito de Deus se faz presente, só que na hora que você sai, que chega na sua casa, e aí você fala, que seja em alguém menos em mim, porque em mim vai dar problema. Então muitas vezes nós não vivemos o que nós louvamos aqui. E aí o Senhor fala assim, mas poxa, mas você acabou de louvar, que seja em nós e através de nós. Agora chega aqui e você fala, por que você está passando isso? Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós fazemos e falamos coisas que não faz sentido. Nós falamos algo e agimos de outra forma. E aí com Deus não funciona assim. Se você não pregar aquilo que você vive, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Pregar somente com o microfone na mão é simples. Agora, pregar com a sua vida, isso sim é o verdadeiro testemunho. Então, se nós louvamos que seja em nós e através de nós, nós temos que ter maturidade de entender que o Senhor, nós estamos pedindo e nós estamos falando para o Senhor que seja em nós e através de nós. E aí a hora que o Senhor fala, ok, aí você fala, não, mas não assim. É questão de maturidade. Você tem ou você não tem fé? Você conhece ou você não conhece a Deus? Você enxerga que Deus é poderoso ou você não enxerga? Você entregou ou não entregou a sua vida para Deus? Então por que você louva? Se você, na hora que o Senhor vai fazer, você não quer fazer, ou não quer deixar fazer, ou às vezes questiona Deus porque Ele está fazendo. Então que nessa noite nós venhamos ter maturidade. Essa é a palavra-chave, e essa é a palavra que nós finalizamos essa série de ministrações do Faz de Novo. Maturidade. Maturidade é a chave para que o Senhor possa fazer de novo, porque sem maturidade nós não entendemos o propósito e nós não aceitamos o trabalhar de Deus. Nós vamos viver questionando a Deus o porquê de tudo. E quando nós nos colocamos como na posição de servos, o servo não questiona, ele só obedece. Então que nós venhamos entender que acima de tudo nós somos servos, que acima de tudo o lugar maior que a gente pode estar é nos pés de Jesus. E que o lugar mais alto que a gente pode estar é nos pés dele, nós somos servos. E o servo aceita a determinação do seu Senhor. Se nós entregamos, aceita, confia, entrega. Ele tem o melhor para nós. É difícil? Extremamente difícil. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que vai passar com o pé nas costas. Pelo contrário, é muito difícil mesmo. Só que eu e você somos capazes, porque senão Ele não daria isso para nós. O Senhor não vai fazer algo que você não possa suportar. Jamais Ele vai fazer isso. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece você mais que você mesmo. Jamais Ele vai fazer algo que você não vai suportar. Jamais Ele vai fazer algo que seja para a sua morte. Pelo contrário, o Senhor quer te abençoar e quer te abençoar muito, mas Ele quer te abençoar de forma saudável. E quando Ele entregar nas suas mãos, você vai estar saudável para ter, e você vai estar saudável para desfrutar daquilo que o Senhor vai dar na sua mão. Tenha certeza disso. O que você está vivendo hoje não significa o que você vai viver amanhã. Só aceite e ore, porque o Senhor está no negócio. Tenha maturidade para entender que o que você está vivendo é algo de Deus para a sua vida. E eu agradeço a oportunidade. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto na Tua presença, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa série de ministrações, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco. Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado por nos colocar no caminho, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós falhamos, nós tropeçamos, Pai, mas tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar cada dia mais próximo de Ti, entendendo o Teu querer, o Teu propósito. Pai, que venhamos a ser maduros a partir de hoje, que venhamos a entender o Teu propósito com mais clareza, Senhor, que venhamos a ter fé e certeza que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que está no controle de tudo.
Tudo está nas tuas mãos, Deus. Muitas vezes nós queremos tirar da sua mão e fazer conforme nós queremos, Senhor. Nos ajuda a deixar na tua mão, ó Pai. Nos dê maturidade para entregar na tua mão e deixar na tua mão, para que o Senhor possa fazer o melhor, porque tudo que o Senhor faz é melhor, Pai. Não deixe, não permita que nós venhamos a tirar da sua mão em algum momento, Senhor. Nos dê maturidade para entender e para perceber que ao tentarmos tirar da sua mão, as coisas vão dar errado, ó Pai. Nos ajude a enxergar de forma clara, Senhor, quando nós nos desviamos, nem que seja um milímetro do caminho, ó Pai. Nos ajude a enxergar que estamos pisando fora do trilho, Senhor, para que possamos voltar para os teus caminhos e seguir a tua jornada, ó Pai, e seguir pregando a tua palavra e o teu evangelho, Senhor. Obrigado, ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por nos dar sabedoria, Pai. Obrigado por nos dar entendimento, Senhor. Obrigado por momentos como esse, Pai. Momentos como esse que são impagáveis. Não tem dinheiro que pague no mundo um momento desse. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conduz as nossas vidas, o Senhor conduz as nossas famílias. Pai, abençoa aqui, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Abençoa as nossas crianças, os nossos filhos, ó Pai. Abençoa esposa, abençoa, Senhor, os pais. Abençoa, porque tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que as pessoas vejam Cristo refletido nas nossas vidas sempre, ó Pai. Que nós venhamos pregar com os nossos exemplos, muito mais do que com o microfone na mão, Senhor. Que as pessoas possam enxergar que ao sairmos por essas portas, ó Pai, nós somos e continuamos cristãos, crendo e aceitando o Senhor nas nossas vidas, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo está indo para o lado adverso daquele que nós queríamos. Faz nós entendermos, Senhor, que o Senhor está no controle. Faz-nos enxergar, faz que a gente tenha maturidade para entender, Pai, para que nós não venhamos a murmurar, para que nós não venhamos a questionar o seu processo, ó Pai, que nós venhamos a entender que uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Ti, as nossas vidas pertencem a Ti, ó Pai, e é o Senhor quem conduz as nossas vidas, e se nós entregamos as nossas vidas para Ti, é porque nós sabemos e temos a certeza que o Senhor é provedor e que o Senhor faz o melhor. Pai, então em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, no momento de fraqueza, no momento que nós pensamos que o desespero vai bater, Senhor, entra com providência em cada coração aqui, ó Pai, acalma cada coração, aquieta, Senhor, cada coração aqui, ó Pai, porque o Senhor disse, o Senhor é provedor e o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e operando o Senhor, quem impedirá? Que nós venhamos ter paz, Senhor, no momento que nós estamos vivendo, seja ele na bonança ou seja ele na adversidade, que nós venhamos ter maturidade, que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Jesus, obrigado mais uma vez, ó Pai. Mais tarde, Senhor, assim que terminar o culto, ó Pai, eu peço também, Senhor, leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe em paz, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Chama a Thaís para louvar o Senhor, amém? O Senhor quer que nós, através da maturidade, nós criamos uma raiz maior com Ele. Muitas vezes nós estamos na igreja e a nossa raiz está rasa. E na verdade o Senhor quer que a raiz seja funda. Então, determinadas circunstâncias das nossas vidas, o Senhor permite para que a raiz venha a se afundar, para que a raiz seja mais profunda, porque quanto mais profunda a raiz, mais forte nós estamos, amém?